Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. O meu nome é Rafael, tenho 37 anos de idade, sou casado com uma esposa maravilhosa e junto nós fomos presenteados pelo Criador com 4 filhos lindos para que nós possamos cuidar deles como uma sementinha, para que no futuro dê ótimos frutos. E conforme todo sonho, todo desejo de todo pai, que eles sejam melhores do que nós fomos, para que eles sejam purificados pelo nosso Criador, conforme os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E por falar em Novo Testamento, quem é novo no canal se segura na cadeira, nós estamos falando do apóstolo Paulo, e como eu já bem introduzi em todos os vídeos anteriores disso que eu transformei numa série muito grande, mas porém necessária, referente ao apostolado, ou tido apostolado de Paulo, ou ao suposto apostolado de Paulo, nós vemos colocando na mesa algumas questões referentes à veracidade do apóstolo, do termo apóstolo ou do apostolado de Paulo. E aí, no início da série nós fizemos algumas perguntas referente à questão do ministério de Paulo, da questão de Yahushua HaMashiach, tá nos vídeos verdinhos. Depois falamos sobre o nascimento, infância e juventude de Paulo nos vídeos cianos. Mostramos a relação de Paulo com os fariseus nos vídeos amarelinhos e agora estamos no iniciozinho do livro de Atos. Hoje nós vamos falar sobre Atos 1:6 e 1:7, dessa minissérie dos vídeos vermelhinhos que eu intitulei Atos de Paulo. Eu convido todos vocês a assistirem toda a série do apóstolo Paulo, especialmente os vídeos vermelhinhos, para poder entender o porquê desse nome, para que eu não me alongue aqui. Todo vídeo que eu vou fazer sobre a série Atos de Paulo, a minissérie Atos de Paulo dentro da grande série, eu tenho que justificar o vídeo. Então eu convido vocês a assistirem. Então, para os que já estão no canal há algum tempo comigo, vamos direto então ao assunto. Conforme o modelo dos outros vídeos, a gente, especialmente de Atos 1:4 e 1:5, nós vamos responder como objetivo final do vídeo algumas perguntinhas. Vamos ver quais são as perguntas de hoje. Quando foi que os apóstolos perguntaram as palavras de Atos 1:6 ou similar para Yahushua HaMashiach? Já vou contextualizar. Quando foi que Jesus respondeu as palavras de Atos 1:7 ou similar? A pergunta feita pelos apóstolos. E uma pergunta adjacente e que é muito importante é: a restauração do reino de Israel é para antes do Apocalipse? Vamos entender essas perguntas. Então, Atos 1:6, os apóstolos perguntam algo a Jesus, a Yahushua HaMashiach. Em Atos 1:7, Jesus responde. Vamos dar uma olhadinha no texto. E aí, seguindo o modelo de trazer o texto em grego, depois uma tradução literal, tendo como referência o Novo Testamento publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, um texto crítico de Nestle and Elland. São 2 autores que deixaram um legado referente as compilações deles sobre o manuscrito. Existem outras compilações também, mas essas são as mais estudadas pela academia, então vamos usar esse texto fonte. E aí o texto grego diz o seguinte: os quais verdadeiramente, então, reunidos, interrogaram-lhe. E aí, como eu já tenho explicado nos vídeos anteriores, tudo que está entre chaves e separado por esta barra são variações da palavra. E essa palavra aqui, muito parecida com essa, está no manuscrito bizantino, mas nesse caso, o interrogavam-lhe, eu não coloquei nenhuma variante textual, porque é a mesma palavra. Significado muito similar uma com a outra. Porque uma seria interrogaram-lhe, e outra seria sobre-interrogaram-lhe. Então o significado é muito similar. Tem o epi aqui antes só, mas o restante da palavra é a mesma. Quem que os apóstolos interrogou? A ele, a Jesus, dizendo-lhe, ponto e vírgula, ó, um ponto final em cima é uma convenção para as línguas latinas de que é um ponto e vírgula. Ó Senhor, se em para tempo para este, restabeleces tu o reino para Israel. Vamos dar uma olhadinha agora no texto em português. Os quais verdadeiramente então reunidos interrogaram-lhe dizendo: ó Senhor, se em para tempo para este restabelece o reino de Israel. Vamos tentar entender claramente isso. Neste cenário, Lucas sugere, nas aparições de Yahushua HaMashiach, após a sua ressurreição, que já comentamos isso nos 3 vídeos anteriores, análise de Atos 1:3, análise de Atos 1:2, 1:3, 1:4 e 1:5, essa teria sido uma pergunta feita pelos apóstolos para Yahushua HaMashiach. Então, Jesus, você vai estabelecer, ó Senhor, você vai estabelecer o tempo do reino de Israel a partir de agora? Você voltou para isso? E aí, só um parênteses aqui quanto ó Senhor. Conforme na análise de Salmo 22, num outro formato de vídeo que a gente analisa pequenos trechos da Escritura que não são sobre necessariamente os evangelhos ou textos específicos de Paulo, no grego da Septuaginta, nós vemos lá em Salmo 22, ó Curios. Parece muito que Jesus teria dito essa palavra, ó Senhor meu, quando estava no madeiro, após ter sido crucificado, ou durante a crucificação, ele teria clamado ao Criador, ao Pai, ó Senhor. Só que lá na Septuaginta a gente vê que é o Senhor
meu. E aqui sim ele diz Kyrie. Aqui ele está dizendo ó Senhor. Então é só uma observação para quem já viu a análise de Salmo 22. Então os apóstolos estavam curiosos para saber se essa volta era para o estabelecimento do reino de Israel. Ou seja, há um consenso, seja dentro do ministério aos gentios, seja dentro do ministério aos judeus, o que não existe, porque Yeshua Mashiach veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, a todas as ovelhas perdidas. Mas culturalmente, independente das interferências de Paulo, dá para ver que existe uma espera de um reino de Israel. E os apóstolos perguntaram, é para este tempo? E aí em Atos 1:7 ele dá uma resposta. Então você imagina o cenário, ele está lá ressurreto e os apóstolos perguntam a ele. E ele responde, disse mas... Aí o disse mas em português geralmente é invertido. Mas disse... Só que no grego é sempre assim. Há um adversativo depois de um verbo ou depois de um substantivo. Por exemplo, mas Rafael gravou o vídeo, né? Então seria Rafael mas gravou o vídeo. Seria como se fosse assim no grego. Então disse mas a eles. Aí outro ponto e vírgula. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui. Esse ponto e vírgula aqui é uma interrogação, conforme a gente já comentou nos vídeos anteriores. Quem estuda grego sabe disso. Olha que gramática estranha do Lucas. Os quais verdadeiramente então reunidos interrogaram-lhe, dizendo, ó Senhor, se para tempo este restabeleces o reino para Israel. Aqui tem outro termo adversativo. Ele deveria ser excluído. E escrito só, em para tempo para este restabeleces o reino para Israel. Porque parece que Lucas escreveu direto. Interrogaram-lhe dizendo se para no tempo para este restabeleceria o reino de Israel. Aí não teria uma interrogação, teria só um ponto final aqui. Mas parece que misturou uma afirmação em que Lucas diria que verdadeiramente reunidos eles interrogaram se Jesus restabeleceria o reino para Israel, ao mesmo tempo que Lucas intercambia, mescla uma espécie de diálogo. E Lucas aqui parece que não sabia se ele afirmava essa frase inteira ou se ele descrevia a pergunta feita, como se aqui fosse entre aspas, né? Ó Senhor, se em para tempo este, teria que excluir isso daqui e ficaria muito legal. Ó Senhor, em para tempo para este restabeleces o reino para Israel, aí beleza, fecha aspas. Então voltando aqui, isso aqui já não é um problema do Lucas, mas disse, disse mas e é isso mesmo. Então, novamente aqui tem um ponto em cima e é um ponto e vírgula, ou pra gente aqui conhecido como dois pontos, porque vai abrir um cenário aqui de aspas novamente, ó. Abre aspas. Não de vós é saber tempos ou períodos os quais o Pai estabeleceu-se no próprio poder. E aqui estabeleceu-se mesmo, porque é no próprio poder. Isso aqui está na voz média, então equivale ao português reflexivo, né? Um exemplo claro disso é aquela expressão pensei-me comigo, que é desnecessária. Mas você vê que existe isso desde sempre já. Você pensei, acabou. Não precisa dizer que você pensou-se com você mesmo, mas sempre você vê isso no grego para dar uma ênfase aqui no sujeito, no Pai que estabeleceu no próprio poder. Então Jesus respondeu, não é de vós saber os tempos ou os períodos. E Lucas aqui não teria colocado artigo também, mas isso não significa nesse ponto aqui que você poderia avaliar como uma má escrita. É como se você respondesse a alguém, não é de vós saber como eu faço isso. O importante é que eu fiz isso para você, né? E aqui no Brasil a gente tem mania de falar o como. Não é de vós saber o como eu fiz isso, né? Ou não é de vós saber o meu tempero secreto, né? Ou alguma coisa que não pertence a outra pessoa. Não é de vós saber como eu administro. Então é normal que Lucas tenha dito, não é de vós saber tempos ou períodos. Isso faz sentido também, inclusive no português. Então aqui não é uma questão de gramática ruim. Então eu estou fazendo jus aqui às palavras do Lucas e quando for para criticar, eu vou criticar. Isso é uma questão de justiça. Já nessa frase aqui anterior, está muito claro que ele parecia estar querendo dizer, interrogaram-lhe se em para o tempo para este estabeleceria o reino de Israel, né? Ele reforça que é uma pergunta também por interrogaram-lhe dizendo, né? É uma pergunta, mas é uma pergunta muito estranha e aí coloca no presente também. Vamos eliminar esse C aqui e vamos fazer a pergunta normal. Ó Senhor, em para tempo para este estabeleces o reino para Israel? Ele estava perguntando para ali agora se estabeleceria o reino para Israel, tá? Outra, em para, que seria em para, é um dativo locativo no grego. Tem a expressão dativa que é o para, ó, igual aqui tem para também, ó, para Israel, para tempo, né? E se você vê uma preposição en na frente, você juntando as duas,
não faz muito sentido no português. Em para tempo para este restabeleces o reino para Israel. Ó, você pode ver aqui, ó, para, ó, tem o ômega com um tio e um iota embaixo, abreviado. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. E aqui não tem um tio e não tem um tio por causa da sílaba tônica, que não é o toi ou o noi, seria o cro. Ou então tou. Agora já nas outras você vê como é monossílaba, tem a sílaba tônica. Toda palavra grega tem um acento, ó. Tem um acento, 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 tem um acento. Todas as palavras gregas têm um acento. E até me soou estranho esse oi não ter um acento, porque geralmente todos os pronomes relativos têm acento. Mesmo sendo monossílabo, esse pronome relativo deveria ter um acento e não tem um acento. Então isso sim me faria questionar toda essa estranha gramática de Lucas. Mas não nesse caso aqui, saber tempos ou períodos. Isso aqui tudo bem, no português também faz sentido. E aí quando você tem um en para, esse é um dativo para, e isso aqui é uma preposição en. Então você pode substituir isso aqui num dativo locativo e colocar isso aqui como no, tá? Então eu poderia riscar isso aqui e colocar o no. Se no tempo para este restabeleces o reino para Israel. E aqui não é reino de Israel, porque isso aqui também é um dativo mesmo, deu para você, para Israel, tá? Então, beleza. E aí esse texto teria sido tirado do manuscrito Aleph, do manuscrito A e da famosa família 33, que seriam os manuscritos mais antigos, manuscritos completos mais antigos, né? Fora citações dos pais da igreja e outras, seria uma citação muito importante de manuscritos, 3 manuscritos muito importantes. Então, voltamos à pergunta. Quando foi que os apóstolos perguntaram se Jesus estabeleceria naquele tempo o reino de Israel? E quando foi que Jesus respondeu que não cabe a ele saber os tempos que o Pai teria estabelecido-se pelo próprio poder? E aí essa terceira pergunta a gente deixa para depois. Vamos dar uma olhadinha no cenário da terceira aparição, que seria a primeira aparição aos discípulos ajuntados, lembrando Tomé não estava nessa aparição. Se Jesus perguntou isso, conforme Paulo afirma erroneamente aos 12, conforme Marcos, que não combinou com João, deveria ter dito aos 10. Lucas, sabendo que tem problema no texto, não afirma quantos, e João também não afirma quantos. Vamos ver se Jesus perguntou, se os apóstolos perguntaram se é para estabelecer o reino de Israel a justificativa da vinda de Yahushua Mashiach. Jesus teria dito, paz seja convosco. Os apóstolos ficaram perplexos, e aí Jesus começa a mostrar mãos e pés, já avaliamos isso. Lucas aqui não fala sobre o lado, João fala, ó, mãos e pés e o lado do transpassaram lá de Zacarias 12, hein? Lucas, seu mentiroso. Aí Jesus volta a se apresentar, né? O Pai me enviou novamente, assim como enviarei a vós. Aí ele coloca no presente, e assim como vos envio naquele momento ali. Aí ele profere que recebe o Espírito Santo ali, os 10, né? Que Tomé não estava, que já discutimos no vídeo anterior de Atos 1:5, se o derramamento do Espírito Santo é para o tempo nosso ou se é para o tempo do fim, ou se já foi derramado lá em Pentecostes. Nós já respondemos essa pergunta, e aí Jesus vai e diz, receber o Espírito Santo. E depois vai lá em Pentecostes e dá de novo o Espírito Santo para os outros, em Atos 2. E aí Jesus volta a falar sobre coisa de comer, para mostrar que está ali em carne. E aí diz que são as palavras que convinha, que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas sobre ele. E aí os apóstolos começam a entender a Escritura do nada, passa, ou seja, 3 anos sem entender as Escrituras, depois eles começam a entender, o que é muito estranho. Está escrito que convinha que o Cristo padecesse ao 3º dia ressuscitar. E está escrito em lugar nenhum, isso está escrito, mas que se Jesus estava vivo ali, não pode estar escrito no Novo Testamento. Não tinha Novo Testamento ainda. E no Antigo Testamento seria uma referência a Oséias 6, a questão não do padecimento, mas ao 3º dia ressuscitar. Como a gente sabe que Oséias 6 está falando sobre Efraim e Judá, não está falando sobre o Messias, o servo, então nós vemos que isso daqui é uma invenção de Paulo, Lucas e Marcos e a trupa toda aí. Que pregassem a remissão de pecados, o arrependimento tudo bem, mas a remissão de pecados isso não é uma pregação. Quem tem poder para remir é o Criador. E você não sabe nem se o seu pecado foi remido. O que só a morte de Yahushua Mashiach bastasse para remir o pecado e o que daria base para você continuar pecando. Então é muito estranho. Sendo a morte de Yahushua Mashiach expiatória, agora jamais seria uma morte salvífica, que vos envia a promessa do meu Pai, que seria o Espírito, né? Que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso é um paralelo com o texto de Atos. Ide por todo o mundo e pregar. Quem crer será salvo, receberão dons. E aí agora sim Tomé vai ser colocado no cenário de uma nova aparição 8 dias depois. E aí não tem a pergunta dos apóstolos se é para receber, é para restabelecer o reino. E aí Jesus levou eles para Betânia. E aí em tese nesse tempo aqui os apóstolos deveriam ter feito essa pergunta e não fizeram. Por isso eu coloquei Atos
em asteriscos aqui, eu só copiei. E aí Jesus, depois de ter falado, foi recebido ao céu, sentou à direita de Deus, e segundo Lucas, aconteceu que abençoando eles, apartou e foi elevado ao céu. Então não tem esse diálogo aqui, tá? E aí, como Marcos e Lucas não relatam a aparição, vamos dar uma olhadinha na aparição em Galileia. Onde é que Jesus teria perguntado isso aqui? Até agora não temos diálogo de Jesus, aqui é um diálogo sobre a crença dos apóstolos estarem vendo eles ali ou não. Aí Jesus fala, ó, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Eu já fiz o meu comentário sobre isso. E aí beleza, continua o diálogo agora especificamente com Pedro nessa sessão aqui. E aí Jesus dá a instrução de fazer discípulo batizando e para guardar as coisas que ele tem mandado e que estará conosco até a consumação dos séculos. Amém, amém. Então, é muito razoável dizer que no contexto de quando eles estavam verdadeiramente reunidos, os apóstolos teriam interrogado isso. Então já é uma resposta. Quando os apóstolos perguntaram as palavras de Atos 1:6, durante a aparição de Yahushua Mashiach? Nunca. Agora vamos ver se eles perguntaram uma coisa similar a isso. O local em que teria sido uma pergunta muito parecida com essa, teria sido quando no final do evangelho de Yahushua Mashiach, de Jesus, e consequentemente também no final da sua vida, Jesus lá em Mateus 24 e Marcos 13 e Lucas 21 teria falado sobre os eventos futuros, os sinais do tempo do fim. E eu vou dar uma lidinha, vamos fazer uma comparação aqui. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para se mostrar a estrutura do templo. Jesus lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra e que não seja derrubado. Aqui em Marcos, há a pergunta que os apóstolos fizeram. Mestre, olha essas pedras e edifícios. Uma admiração, né? Uma exclamativa. Foi uma admiração deles. E aqui em Lucas, fala que houve o diálogo, mas não fala qual foi a frase. E aqui em Mateus fala que eles mostraram apenas. Isso não é indício de corrupção. Muito pelo contrário, seria um indício de um relato orgânico, tá? Então, se eu fosse pegar só esse trecho dos evangelhos, eu nunca poderia dizer que isso aqui é uma contradição entre eles. Porque um diz qual foi o diálogo, o outro diz que houve um diálogo e o outro diz que só mostraram, que você subentende que existe um diálogo. E aí Jesus faz a promessa de que não ficará pedra sobre pedra. Ele diz que esses grandes edifícios, proeminentes edifícios, estariam ali. Agora pergunta, que grandes edifícios? E a única coisa verdadeiramente alta ali era o santo, que continha dentro a menorá, o altar do incenso e a mesa da proposição, e lá também tinha o Santo dos Santos, que é onde estava a Arca da Aliança. Então que grandes edifícios é esse, Marcos? Que plural é esse aqui? Aqui em Mateus ele fala, vedes tudo isso, em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus, aqui ele diz que são grandes no plural edifícios, aqui ele diz de uma forma muito chula sobre o templo do pai dele, que eu duvido muito que ele tenha dito isso. Ele deveria ter falado alguma coisa, o templo do meu pai, o nosso templo, né? Um respeito ao templo, né? E aqui Jesus parece não ter mostrado muito respeito ao templo. Ele já diz logo que, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto a essas coisas que vedes, aqui ele trata como estas coisas. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aí Lucas, no mesmo cenário, como se estivesse ali no templo ainda, pergunta, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver a acontecer? Já em Mateus e Marcos, eles fazem essas mesmas perguntas aqui, inclusive aqui Marcos faz a mesma pergunta, mas já lá no Monte das Oliveiras, é em outro local. E Lucas dá a entender que foi no mesmo local, né, Lucas? Dizendo que o seu evangelho é acurado e em ordem, tá? Não é. Então lá no Monte das Oliveiras, segundo Mateus e Marcos, em particular, o que Marcos diz aqui ser Pedro, Tiago, João e André, ou seja, apenas os pescadores ou os consertadores de rede, né? Pedro e André pescador, Tiago e João consertador de rede ou pescador também. Em Mateus, Jesus diz em particular. Marcos diz aqui quantas pessoas estavam nesse particular. Quando essas coisas serão ocorridas, que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do tempo do fim do mundo? Seriam 3 perguntas aqui. E aí em amarelo estão as mesmas perguntas. Quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E do tempo do mundo? Aqui eles perguntam, que sinal haverá quando todas as coisas estiverem para se cumprir? Uma pergunta muito similar, Lucas também faz. E que sinal haverá quando estiver para ocorrer? Então parece que aqui são 3 perguntas, 2 em uma delas subdividida em 2, então daria 3 perguntas aqui, apenas uma pergunta. Então este é o único lugar em que parece que essa pergunta foi feita. E que se a gente analisa toda a cronologia inicial do livro de Atos, nós vemos que... Deixa eu pegar uma Bíblia aqui que fica mais rápido manipular isso. O que o Excel tem de velocidade e de versatilidade, tem de confusão também na hora de manipular os escritos. Então eu muitas vezes uso a Bíblia mesmo. Porque aqui em Atos,
Lucas fala que escreveu o primeiro tratado Teófilo, das coisas que Jesus, de tudo que Jesus fez e ensinou. E dentre todos os exemplos que eu já dei, esse aqui é mais um exemplo de que não. Gente, meu mouse não está sendo gravado, pera aí. Tem que ligar a lupa do meu programa de gravação, reconhecer o ponteiro do mouse. E ó, e o ponteiro do mouse agora eu coloquei maior, porque eu vi que nos outros vídeos ele estava muito pequenininho. Especialmente para ver um telefone celular, tá? E aí que no relato de Atos, os apóstolos deveriam ter feito essa pergunta sobre se Yahushua HaMashiach deveria restaurar o reino de Israel no período das aparições. Como é que a gente pode constatar isso? Se a gente pegar o texto de Atos, Lucas começa o relato de Atos dizendo que escreveu pela primeira vez a Teófilo o Evangelho, de todas as coisas que Jesus fez e ensinou em vida, até o dia que foi recebido em cima, que só Marcos e ele relatam isso. E João não fala sobre receber em cima, sendo que João era o cara especial para falar sobre isso, o Evangelho de João, o autor do Evangelho de João. E Mateus também não fala sobre ter recebido em cima e ter assentado ao direito de Deus. E que o primeiro relato teria sido até o dia que foi recebido acima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então esse é o relato do Evangelho de Lucas. E aí Lucas complementa em Atos, aos quais também, depois de ter parecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto pelo espaço de 40 dias, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Já vimos que ele não falou nada concernente ao reino de Deus. Está na análise de Atos 1:3. E estando com eles, determinou-lhes que não se adiantasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que seria o tal derramamento do Espírito Santo. Só que nem Marcos, nem João e nem Mateus relatam essa determinação de estar em Jerusalém. Só Lucas que falou que Jesus disse ter determinado não se ausentar de Jerusalém. Nós vimos isso na análise de 1:4. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus nunca falou isso, vimos na análise de Atos 1:5. Então esse é um cenário das aparições de Yahushua HaMashiach. Então essa pergunta aqui, quando será restaurado, você veio para restaurar o reino de Israel, deveria ter sido feito nas aparições e nós já vimos aqui nesse vídeo que não. Então essa pergunta deveria estar em algum outro canto. E a pergunta mais similar que nós temos é essa daqui. Que ele fala coisas concernentes ao tempo do fim, à derrubada do templo. Não ficará as pedras sobre pedra. Então vamos dar uma olhadinha agora se Jesus respondeu, já que os apóstolos nunca perguntaram sobre isso, quando seria restaurado o reino para Israel. Os apóstolos nunca perguntaram isso. Vamos ver então se Jesus disse: não é de vós saber tempos e períodos os quais o Pai estabeleceu sino para poder. Que em Atos está traduzido aqui na Ferreira de Almeida, na Almeida Corrigido Fiel: não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí se a gente volta nas possíveis respostas de Yahushua HaMashiach para esse texto, ele começa a nos exortar aqui, sabe, gente? Ó, irmãos, acautelai-vos para que nem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Aí o pessoal começa já a fazer especulação. Não, isso são hologramas no futuro. Isso é coisas do tempo do fim. Deixa bem claro que muitos virão no nome dele. Não é Paulo? Tá? E esses muitos dirão eu sou o Cristo. De fato, Paulo nunca disse que é o Cristo. E lembrando que verbos ser, o verbo ser, nas línguas antigas, hoje nós em português temos ser e estar, tá? E aqui foi traduzido como sou, tá? Então você pode entender isso daqui como um sinal de alerta. E aí você fazendo o filtro, aplicando o filtro aos que dizem eu sou o Cristo, você já elimina de cara, e os que dizem estar com Cristo. Mas disse estar com um Cristo revelado, que foi revelado somente a ele. Cristo agindo também na pessoa. Não que a pessoa dissesse sou o Cristo, mas aconteceu também, né, de pessoas virem dizendo ser o Cristo, né? E aí Lucas acrescenta uma coisa muito interessante aqui, ó. Repara que aqui tá, eu não mesclo as células, eu já comentei isso nos vídeos anteriores, ó. Ele diz que virá muitos dizendo que sou o Cristo e o tempo está próximo. É um diálogo diferente aqui de Mateus e Marcos. E ele diz, não vades, portanto, após eles. Ou seja, Lucas acrescenta aqui, além de eu sou o Cristo, ó, sou eu e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Quem é que falou que o tempo está próximo? E que mandou parar de casar, mandou parar de trabalhar, mandou parar de tudo e ficaram uma vida celibato sem as promessas maravilhosas do nosso Criador de bênçãos? Quem foi Paulo que fez isso? Hein? Que falou essa besteirada? E quem foi Lucas que copiou o que o mestre estava dizendo, o mestrinho Paulo estava dizendo? Quem foi Lucas que copiou isso? Isso prova que Lucas estava trabalhando um tempo sem Paulo. Na hora de Lucas elaborar o seu evangelho, Lucas não poderia estar dizendo aqui contra Paulo. E acabou sem querer dizendo. Ou então isso me leva a crer que isso daqui é Mateus e que isso aqui seria Lucas. Porque aí os relatos dos discípulos de Paulo, que é Marcos e Lucas, seriam convergentes. E que esse aqui seria o Mateus verdadeiro. Não é? Tá?
Mas eu vou respeitar aqui a tradição manuscritológica. Eu não vou ficar bancando o conspiracionista e vou manter uma espécie de verdade. Por isso eu acho que Paulo mexeu em Mateus. Entendeu, gente? Vocês estão começando a entender agora o porquê das minhas análises sobre a origem dos evangelhos ser tão diferente, já que todo mundo pode opinar, eu também posso dar minha opinião também, porque eu estudo latim, estudo hebraico, estudo grego, tá? E principalmente leio as escrituras com atenção, tá? Então Jesus começa a falar que vai vir guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Nação se levará contra nação, reino contra reino, pestes, pestilências, terremotos, e que isso tudo seria o princípio das dores, e serão atormentados e te darão um destino que não querem, né? Sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Mas é muito claro, né? Transformaram Jesus num Deus. Aí você coloca que ele é o próprio Deus, ou que ele, Deus e o Espírito Santo são uma pessoa só. Você tem que ter, as pessoas lógicas que leiam o Antigo Testamento tem que ter ojeriza isso mesmo. E aí os discípulos de Paulo, ó, colocam coisas muito estranhas, ó. Entregarão aos concílios e às sinagogas. Isso aqui é um relatinho muito para aquele tempo ali, uma visão muito pequenininha do que está para acontecer. Qual cristão que entrega a sinagoga? Nenhum. A não ser que isso aconteça no fim dos tempos, enquanto a gente voltar para Israel e chegar dentro de Israel, começar a pregar o reino lá, e aí sim nós seremos levados a concílios e sinagogas. Mas isso aqui parece um relatinho muito daquele tempinho lá. E mentiroso e falso, né? E serão conduzidos à presença de reis e presidentes por amor ao meu nome, porque não adorarão a imagem da besta e da fera. Tudo bem, eu até posso crer que haverá uma restrição, mas o Antigo Testamento não fala nada sobre isso. Que você deve agir por amor ao nome de Jesus Cristo. Isso é um absurdo de mentira, tá? Paulo conduzindo os gentios para longe de Jesus. E serão entregues a todas as nações por causa do meu nome. Mateus aqui parece não abranger tanto, ou melhor, não especificar tanto, né? As entregas sinagogas, concílios e a presidentes e reis. E também não fala que é por amor ao nome. E vos acontecerá para isso e para testemunho. Bem, isso não aconteceu até hoje. Parece ser muito um relatinho da época ali até o templo cair, né? Já que estamos falando também da queda do templo. Muitos autores céticos dizem que esse relato aqui ele foi escrito depois da queda do templo, que o autor já sabia que o templo caiu e aí escreveu sobre isso dizendo que Jesus profetizou. Isso aí, tá? Eu posso crer nisso? Posso. Eu creio nisso hoje? Não. Eu acho que a profecia foi dada por Yahushua HaMashiach, mas Paulo, Lucas e Marcos escreveram essa papagaiada toda aqui antes da queda do templo, tá? Eu discordo dos irmãos acadêmicos aí nesse ponto. E nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, mas que importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. E cuidado aqui, ó, nesses dois textos, um bem maior do que o outro, né? Dizendo que não fale nada, deixe que o Espírito Santo vai falar por você e que ninguém vai resistir quando você contradisser os que lhe opuserem com argumentos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o amor e a iniquidade se esfriará. Irmão entregará irmão, tudo mais. Coisa que já devia estar acontecendo ali no tempo, né? Os judeus falando, ó, meu irmão tá na seita de Jesus. Aquela seita lá paulina, lá, cristão paulino, ó. Tá ficando doido ele. Tem que apedrejar ele. É assim que irmão entregará irmão. Por amor ao nome de Jesus Cristo. Hoje você, irmão, entrega irmão por outros motivos, N, né? E aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? No amor ao meu nome? Tá? E o nome do Pai? Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Isso aqui é Paulo escrevendo. Isso aqui parece que eu estou lendo cartas de Paulo. Ó. Olha, isso aqui, gente, muito importante, olha isso. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. É muito Paulo isso daqui, tá? E Mateus não relata isso, e nem Lucas e nem João. João não relata nada disso, tá, gente? Isso aqui é tudo um resuminho, assim, do que está sendo descrito aqui. E quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Isso não é o tempo do fim, segundo os acadêmicos. Isso aqui é o tempo do cerco de Jerusalém ali ocorrido no ano 70 da Era Comum. Que é por isso que Lucas talvez tenha escrito o seu evangelho após 70 da Era Comum, no ano da tomada e queda de Jerusalém. Porque é o único a comentar sobre a Jerusalém cercada. Só que a gente pode entender isso daqui como o cerco de Jerusalém no tempo do fim. Só que a prova viva de que não é o cerco de Jerusalém no tempo do fim é porque Jerusalém vai ser desolada. E no cerco de Jerusalém feito por Gog e Magog no tempo do fim, Ezequiel 38 e 39, após Ezequiel 37, a junção das duas casas de Israel, Jerusalém não vai ser desolada. Então é muito provável que realmente esse texto aqui tenha sido escrito depois, porque não está falando aqui do tempo do fim, está falando sobre a queda de Jerusalém, tá? Então, mais uma prova que não é um texto inspirado. E aí por algum tempo aqui, ó, Mateus e Lucas não fala sobre isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então, este seria o último evento antes do tempo do fim, tá? Segundo esses relatos aí do Novo Testamento.
Quando vides a abominação e a desolação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então aqui Marcos relata isso em um versículo só. E Lucas não fala sobre o relato do profeta Daniel aqui. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa dentro da sua casa, né? Desça e fuja, né? Quem estiver no campo, não volte atrás também para buscar vestes, porque dias de vingança são esses para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas e as que amamentam. Jamais isso acontecerá. Sabe por que jamais isso acontecerá? Porque pelas profecias do fim, os israelitas justos que guardam a lei estarão em Israel apacentando gado. Tá? Eles não estarão fugindo de nada. E também lá em Ezequiel 38, 39, eles não vão estar fugindo de Gog e Magog, porque os cavalos serão feridos com loucuras e eles se matarão. Os israelitas não vão precisar entrar em conflito com ninguém, tá? E isso, a ida para Israel para o tempo do fim, não será via arrebatamento. Aos poucos os israelitas vão migrando para lá. E quem estiver fora dessa aliança estará fora da proteção do fim. Então aqui está um cenário de fuga no inverno, fuga de grávida. E Deus vai fazer tudo isso aqui para grávidas fugirem, que estão guardando a lei, dando testemunho do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, ou Yeshua HaMashiach, não do Jesus, o Cristo, Jesus romano, grego romano. E aí Deus pega o seu povo justo e desprotege ele, tá? Então ele está quebrando a aliança com Abraão aqui, né? Ai das grávidas. Presta atenção, isso aqui é um pró-paulinismo para você não ter filhos. Entendeu? E que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado, querendo puxar judeu daquela época ali para essa doutrina paulina estranha. Porque se você está em fuga, qual é o problema? Você já está todo errado na sua vida, qual é o problema de não fugir no sábado? Qual é o problema? Lucas não relata isso, inclusive, né? E João não fala nada aqui, né? Fala nada. João não fala sobre o tempo do fim, do que Jesus disse no tempo do fim. Isso é um absurdo. Lucas já não fala no sábado aqui, tá? Então não tem nada a ver isso. Porque Lucas e Marcos não tem nada a ver com a lei aqui. Eles são gentios. Paulo sim seria talvez um fariseu que teria inventado isso daqui e teria colocado também a palavra sábado aqui. Qual é o problema de fugir no sábado? Se for para ser uma fuga em nome do Criador, que seja no sábado, que seja em qualquer outro dia, que seja no inverno também, tá? Mas isso não vai acontecer, gente. Não se preocupem. Isso daqui é paulinismo, tá? Leiam o Antigo Testamento, lá estão as verdadeiras promessas para o povo. Então o tempo será abreviado, o tempo de aflição como nunca houve antes nos dias, será abreviado por causa dos eleitos. Então quem disser Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, né? Que a pessoa fala, não, são os hologramas do futuro, né? Eu não duvido que haverão hologramas em nome de Cristo e que o anticristo dirá ser o próprio Cristo. Talvez isso seja muito possível a inteligência artificial fazer isso. E que um holograma muito grande seja dito que Jesus está voltando nas nuvens. E aí isso seria feito em todos os cantos da terra com a inteligência artificial e as pessoas darão crédito àquilo. Só que em Ezequiel 38, 39 não tem descrito nada disso. Então é muito razoável que isso aqui seja uma invenção, tá? Muito cuidado. Tem muitas coisas também no Apocalipse também que tenham cuidado. Pesquisem no Antigo Testamento antes. Ali tem menos interpolações de texto, tá? Acréscimos da igreja romana, advindo das invenções de Paulo e especialmente dos fariseus. E assim como o relâmpago sai do Oriente e para o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios. Isso até que os tempos se completem. Mentira! Ezequiel não diz isso. Ezequiel disse que o povo de Deus estará seguro, profetizando no deserto, tendo sonhos e visões como nós vimos na análise de Atos 1.5, nós estamos na análise de Atos 1.6. E isso aqui é claramente, mais uma vez, no texto de Lucas, provando que isso daqui está falando sobre a quedinha de Jerusalém ali. Que Paulo muitas vezes entendeu aquilo como o tempo do fim. E Paulo era fariseu, Paulo ele entendia de judaísmo, entendeu? Mas estava querendo colocar caraminholo na cabeça de cristão, dos judeus de Yahushua HaMashiach, né? Porque não existia cristão ali na época, puramente cristão não existia, todo mundo guardava a lei, todo mundo que andava com Yahushua HaMashiach guardava a lei. E aí depois dessa mentira de que Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo se complete, que está falando muito aqui do cenário, mas tem muito gentio lá em Jerusalém hoje, mas tem muito israelita lá em Israel hoje, no geral, não somente Jerusalém. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar as cabeças, porque a vossa redenção está próxima, assim como o reino de Deus também está próximo. E as estrelas cairão, e as forças do céu serão abaladas, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão. E aí começa a vir aqueles eventos do fim que realmente estão descritos no Antigo Testamento. Tá? E aí vem a parábola da figueira, de quando o ramo se torna tenro, as folhas brotam, saber que o verão está próximo. E quando virem todas essas coisas, saber que o tempo está à porta, em que verdade vos digo que não passará esta geração sem que
todas essas coisas aconteçam. Que geração? O que significa isso, Paulo, Marcos e Lucas? Porque as estrelas não caíram até essa geração se passar. O que caiu foi o templo, né, o Lucas? Dando relatinho. E o céu e a terra passarão. Então aqui, Jesus teria errado o tempo do fim, tá? A gente vai fazer um vídeo mais especificamente sobre isso. Eu vou mostrar coisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas quem já bate o olho nisso já vê que tem coisa estranha. Ah, mas tem 30 mil interpretações para que geração seja essa? Eu quero às vezes ter 1000 interpretações para este pronome demonstrativo. Esta geração, esta geração, esta geração. Interpretem então esse pronome demonstrativo. Não, esta geração será todas as gerações até o tempo do fim. Gente, para! Olha para o texto e enxerga o que você está vendo no texto. Aqui Jesus me erra o tempo do fim. Jesus Cristo, dos cristãozinhos, tá? Mas o Yeshua HaMashiach jamais falaria uma besteira dessa, que ele sabe que ele estaria falando da boca para fora, porque nem ele mesmo sabe o tempo do fim, tá? Seria próprias palavras dele. Quem sabe disso é o Pai, tá? E o céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Se botando no lugar de Deus. Isso é um absurdo. Naquele dia, ninguém sabe a hora, dia e hora, nem os anjos do céu, unicamente o Pai dele. E Marcos ainda relata que nem o filho sabe. Então como é que em verdade digo que esta geração não se passará até que essas coisas aconteçam? E outra coisa, estrela nenhuma caiu do céu ainda. E o Filho do Homem não veio em glória e poder, tá? As estrelas não caíram, mas as forças do céu serão abaladas. Mas elas estão aí perturbando a gente ainda, tá? Agora, se a força do céu aqui for astros, também a princípio tá seguindo tudo a ordem dos astros corretinha. Você vê, o Sol tá voltando no mesmo tempo, tá? O tempo abreviado, não abreviado, não parece ter muito sentido. Então as forças do céu seriam o quê? Principados e potestades? Elas são abaladas, mas elas estão interferindo na gente ainda. E o céu tá igual todo dia. As estrelas estão ali, o Cruzeiro do Sul aqui na minha frente, o sol ali, aqui se pondo aqui, eu consigo ver o nascer e pôr do sol tranquilo, consigo administrar as estrelas com o tempo, tá bom? Administrar não, eu digo assim, verificar. Então se nem o filho sabe, como é que ele sabia disso? Em verdade, quando fala em verdade nos digo, ou em verdade vos digo, já me remete logo a Paulo, tá? Eu já comentei isso também em vídeos anteriores, eu tô ficando cansado, gente. E porquanto, assim como nos dias de Noé será o Filho do Homem, porquanto se davam em casamento e serão casados. Como é que Yeshua HaMashiach vem juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel, reforçar a aliança das bênçãos aos filhos de Abraão, a descendência de Abraão, fazer ser bendito todas as famílias da terra por causa de Abraão e da aliança com Abraão, dos que seguem a lei e dão testemunho dele. Isso você não pode comer e beber mais, nem se dar em casamento, porque assim como foi nos dias de Noé, será no tempo do fim. Isso aqui é uma coisa de Paulo, gente. Olha as epístolas de Paulo e olha para isso. Eu tô ficando cansado mesmo, gente, sério mesmo. Essa série do apóstolo Paulo, ela tava muito legal. Agora eu já tô começando a ficar cansado da série já. Eu vejo muito Paulo na minha frente o tempo inteiro. Eu tô tendo pouco tempo até para ler as escrituras, tá? Não tá me fazendo bem isso aqui, tá? Eu tô fazendo uma confissão a vocês aqui, não tá me fazendo bem já, tá? Porque isso tudo é uma mentira, eu não consigo mais olhar para o Novo Testamento como eu olhava antigamente, eu não consigo mais pegar para isso daqui igual eu pegava antigamente. Eu já tô querendo fazer, se fosse por mim eu parava o canal agora e ia fazer um outro estudo, que eu tô muito afim de fazer sobre as coisas dos eventos do fim, e deixaria quem quer seguir Paulo, que siga Paulo. Sabe, parar de me preocupar com as pessoas, mas não foi esse o meu chamado, não foi por isso que eu abri o canal. Eu tenho que fazer eu tenho que sacudir Paulo na frente de vocês, pra vocês verem que isso aqui é um monte de mentira, entendeu? E tem que saber agora quais são as palavras verdadeiras de Jesus. Mateus 5,17, siga a lei, muito diferente daquele Paulo lá. Então aquilo lá é a palavra verdadeira de Jesus, tá? Ele dá faz aquela analogia com ladrão. Ninguém sabe o tempo do fim, então vigiai, porque você não consegue saber quando o ladrão vem na tua casa. Ou então o seu patrão, você não sabe quando ele vai vir, o seu senhor vai vir. Todo mundo sabe a hora que o patrão vem. Tá todo mundo trabalhando de carteira assinada. Isso aqui é um relatinho de loucura, um relatinho daquele tempo. Entendeu? Hoje todo mundo sabe, o patrão inclusive está na sala do lado. Se precisar falar com ele, você bate na porta dele e fala: preciso falar com você, é uma coisa importante, pau. Preciso de uma ajuda sua, então preciso te informar uma coisa urgente que está acontecendo. Tá? Então vigiai, e haverá pranto e ranger de dentes. Eu tenho muita dúvida disso daqui, gente. E todo mundo estará de pé diante do Filho do Homem. Claro, vai estar todo mundo de pé de Filho, vai estar todo mundo lá em Israel. Nós estaremos inclusive, diante do reino ali, porque dali para frente é pronto. Aí volta, reconstrói o templo, o príncipe e o rei de Israel assume seu lugar, Satanás é preso, as tribos serão reassentadas na terra de Israel e voltará a ter a lei e os sacrifícios. Um treinamento para o mundo vindouro, para a vida eterna. E aí acaba o relato aqui. Então, gente, não tem nada sugerindo que esse diálogo aqui não é de vós saber os períodos do qual o Pai estabeleceu pelo poder
Porque nós vimos que isso daqui está se referindo a esse cenário aqui do ministério de Yahushua HaMashiach ainda, não tem nada a ver com o reino de Israel. Você volta para restaurar o reino de Israel, e que essa resposta, que não cabe a vós saber o tempo do fim, ela está aqui nesse finalzinho do diálogo, que só o Pai saberá que horas isso acontece. Dali em diante, Lucas relata que ele ficava no templo ensinando e tudo mais. Então, gente, Jesus nunca disse isso com essas palavras, e a gente pode concluir falando um pouquinho sobre a restauração do reino de Israel, se isso é para antes do Apocalipse. O que está dizendo no Antigo Testamento, que Israel, e Jesus confirma isso no Novo Testamento, que ele viria para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. No Antigo Testamento, em Ezequiel 37, fala que haverá a junção da casa de Efraim com a casa de Judá, numa árvore só, numa madeira só, e Ezequiel 38, 39 está dizendo que o povo de Deus estará no deserto, e aí, segundo outros profetas, conforme eu analisei em Atos 5, já com o Espírito Santo derramado ali, e não aqui agora ou em Atos, porque, igual eu também comentei, se eu tivesse 100% do Espírito Santo, eu não errava. Se houvesse um Espírito Santo derramamento do Espírito Santo, isso estaria se proliferando a outras pessoas. E nós vemos os apóstolos morreram, os discípulos morreram. E para quem foi o Espírito Santo? A outros derramados? Se o Espírito Santo está com todos os pastores e padres, por que eles se dividiram então, ao invés de se unir? Formaram igrejas diferentes. Então é impossível o Espírito Santo estar aqui agindo hoje. Ele age pontualmente em situações específicas para mostrar algumas coisas específicas que o nosso Criador deseja mostrar. Então, se a restauração de Israel é apenas para o tempo ali perto do fim, um pouco depois do Apocalipse, depois que ocorreu o Apocalipse, que também investigaremos muita coisa no Apocalipse também, haverá a restauração do reino de Israel, com um rei, com uma terra, com a reconstrução do templo, com a volta da lei, a volta do sacrifício e com a prisão de Satã, tá? De Satanás. O nome de Satanás é Satã, conforme o Antigo Testamento, o inimigo, né? Então, me parece que não haverá uma restauração do reino de Israel. Não houve naquela época. E Jesus, nesse contexto aqui de Atos 1:6 e Atos 1:7, ele estaria falando sobre as coisas que deveriam ocorrer no tempo do fim. Não tem nada a ver, nunca houve essa pergunta. Restaurará o reino de Israel para este tempo? Tá? Não tem essa pergunta. Que não é de vós saber os períodos no qual Paulo estabeleceu o seu poder. Ele não falou isso durante as aparições. Os apóstolos também não perguntaram isso nas aparições após a ressurreição. E os apóstolos também nunca perguntaram sobre o reino de Israel, nem durante a vida de Yahushua HaMashiach. Então, gente, me perdoem. O reino de Israel será restaurado, mas não é para agora, tá? Não é para agora. E eu cansado já dessa série, eu tô cansado mesmo já dessas de Paulo, ver Paulo na minha frente. Eu quero tirar Paulo da minha vida. E eu tô cada vez mais com Paulo, porque eu preciso mostrar agora o que eu já vi sobre Paulo. Eu preciso mostrar isso para os cristãos agora, para remover os cristãos e fazer eles voltarem a seguir a lei para a purificação dos seus corpos, para terem o direito a passar pela estreita porta da salvação, tá? Porque tá todo mundo andando pela estrada larga da perdição, né? Salve ali os adventistas que estão guardando o sábado, seguem algumas outras leis dietéticas também, mas tem alguns problemas, né, de não estarem seguindo as festas do Criador como se fosse um estatuto perpétuo. E aí, por exemplo, os nazarenos já estão fazendo, entendeu? Só que os nazarenos estão entranhados em Paulo ainda. Os judeus messiânicos também seguem as festas do Criador, guardam o Shabat, seguem as leis, mas também estão entranhados em Paulo ainda. E aí eu já fiz um vídeo aos nazarenos, então já que são 4 leis aos gentios, né? Saber de sangue, moralidade sexual, do que for sufocado e das contaminações dos ídolos. Por que os judeus messiânicos e os nazarenos não guardam só apenas essas 4 leis? Ah, mas o Tiago deu essas leis. Tiago não deu nada. Tiago deu essas leis. Tiago não pode ter legislado. Ele disse na carta dele, em Tiago 4:12, que só é um legislador. Por que os nazarenos, judeus messiânicos, não seguem só essas 4 leis? Não, o princípio do retorno às leis totais. Né, que eles chamam de 613 leis e não são 613 leis. Maimônides que disse. Mas só que nem usando essas 4 leis, os cristãos voltaram para a lei durante 2000 anos. Porque Paulo conseguiu afastar os cristãos ao invés de juntar. Cada um interpreta das suas coisas. Um é batista, né, do método batista. Outro é do método pentecostal, das revelações. Um é católico apostólico, outro é católico ortodoxo. Um guarda o sábado, mas não guarda as festas do Criador, que são os adventistas. As testemunhas de Jeová são os mais legalistas que existem. Todas as leis de Paulo, apenas. Tá? E as do Antigo Testamento, nada, porque eles acreditam na revelação de Paulo. Então eu tô ficando muito cansado, gente, dessa série, tá? Eu peço desculpa por não ter postado o vídeo ontem. Ontem eu estava numa baixa astral enorme. Meus meninos, minha família foi para casa da minha sogra. Então, assim, isso me deixa com muito tempo livre, mas ao mesmo tempo também parece que eu sofri um ataque espiritual do tamanho gigante. E agora eu tô todo me remoendo por dentro com esse excesso de Paulo e vendo as pessoas defendendo Paulo, padres, pastores defendendo Paulo, e com uma amplitude tão grande que eu quase desisti ontem do ministério, tá?
Então eu acho que o canal tá com muito pouco valor e eu tô perdendo muito meu tempo aqui, mas é o que eu tenho que fazer. Eu recebi esse chamado, eu não posso parar agora para trocar o ramo. Então eu precisei me fortalecer ontem. Por isso que o vídeo não saiu ontem, porque eu não estava em condições de gravar ontem, tá? Então eu espero que vocês deem o devido valor ao trabalho que está sendo feito. E se vocês acharem que não está valendo a pena, comentem aqui embaixo. Eu tenho muita coisa para fazer também. E quando eu me peguei livre, eu sofri um ataque espiritual gigante. Eu não tive força ontem para poder gravar. Eu fiquei cheio de dúvida, que é para continuar, não é para continuar. Então me respondam aqui embaixo. E se vocês acharem que não está valendo a pena e não quiserem comentar nada aqui embaixo, se desinscrevam no canal. Mostrem, eu não quero o teu ministério, seu ministério não vale a pena. Porque aí eu vou ter uma noção ali de quem está entendendo o que eu estou falando e quem não está entendendo o que eu estou falando. Porque senão gente, eu vou seguir minha vida. Senão eu vou seguir minha vida. Eu já oro ao Criador para me dar o direcionamento. Aí eu chego, me pego sem orar, e fico confuso. Aí eu oro, não, continua, faz o ministério, continua falando de Paulo. E ao mesmo tempo, sabe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas e eu tô passando por um período muito ruim mesmo. Então, me indiquem se vocês estão achando que vale a pena continuar com essa série ou com esse canal, porque senão eu vou começar a falar do Evangelho. Eu vou largar a Paulo para lá e vou começar a falar do Evangelho. Falar, isso aqui é uma contradição, isso aqui é contradição, isso aqui é contradição, isso aqui é contradição, a Bíblia não é inerrante, está cheia de contradição. E aí eu vou indicar, vocês vão me ver falando sobre outra coisa, sobre já adotar o Evangelho, mas já partindo do pressuposto que eu já vou falar coisas ali que são paulinas e vou anular aquilo ali certinho. E eu também preciso terminar de fazer a minha análise do Evangelho e já dar uma arriscada ali no que eu acho que não é que não são palavras de Yahushua HaMashiach. E eu também tenho que fazer isso com o Antigo Testamento ainda, dar uma filtrada ali também, o que pode ser, o que pode não ser, o que ali é do Império Persa, né? O livro de Esther, vale a pena ou não vale a pena o livro de Esther, entendeu? Ver os outros evangelhos, os outros apóstolos também, os outros profetas também, analisar ali quem profetizou antes da queda do reino de Israel, né? A queda de Samaria, a invasão pela Síria. Quem foi que profetizou? O que disseram eles? Então eu estou em busca ainda dessas coisas. Isso está me deixando com... Viver de Paulo tá me dando uma deprê geral, tá? Eu tô, gente, me desabafando aqui agora, tá? Vocês aguentam aí, porque se isso aqui é pra vocês, eu preciso de alguém que me abrace, tá? O Criador tem me abraçado, tem me abençoado, Ele tem me dado tudo também, mas tem hora que a gente se pega maluco, tá? Tem hora que a gente se pega confuso, né? E aí muito salmista, né, aquela coisa, tem que ler os salmos também, das dificuldades que todo mundo passou, né, por que me abandonaste? E eu tô nessa fase agora, parece tipo assim, Deus, por que me abandonaste? E eu acabo de falar, inclusive, desse salmo, né, que é o Salmo 22, então eu tô criando força para continuar falando de Paulo, tá, mas eu não queria mais, eu queria estar falando de outra coisa já, então me sinalizem aí o que vocês querem que eu faça, continue com essa série de Paulo e mostre as contradições teológicas e eu vou me enfurnar agora no mundo de Paulo mais ainda, ou que eu saia dessa porcaria dessa série. Vocês já entenderam que Atos é uma fraude, que Paulo é uma fraude, e a gente começa a analisar agora os evangelhos só, tá bom? Me desculpem, gente, eu precisava desabafar.